A Batalha de Coronel foi um rude despertar para a Marinha Real. O plano e as expectativas do público diziam que a esquadra britânica deveria limpar rapidamente os mares das unidades inimigas no exterior, depois retornar para reforçar a grande frota que bloqueava o inimigo, enquanto outras unidades limpavam as colônias inimigas no exterior. A grande frota então esmagaria o inimigo em uma batalha campal ou o bloquearia tão firmemente que nada poderia entrar ou sair. Em qualquer caso, as rotas comerciais vitais no mar estariam seguras. Em vez disso, o esquadrão do almirante Cradock foi esmagado em Coronel. Cradock afundou com seu navio e os sobreviventes, o cruzador leve HMS Glasgow, o cruzador mercante armado Otranto e o antigo Dreadnought HMS Canopus, fugiam ao redor da ponta da América do Sul, com o antigo navio de guerra fazendo ágeis 17 nós após descobrir que seu engenheiro-chefe havia sofrido um colapso nervoso anteriormente. Algo que poderia ter salvo Cradock, se essa situação específica tivesse sido percebida mais cedo, já que seu esquadrão já havia sido limitado em velocidade pelo Otranto, e a verdadeira velocidade do Canopus teria permitido que ele acompanhasse. Mas isso era passado, e algo devia ser feito para que o esquadrão de Spy não dizimasse sem oposição o vital comércio britânico com a América do Sul. Enquanto isso, o próprio Von Spee estava de mau humor, especialmente considerando sua vitória anterior. Ele estava destinado ao entrar no porto de Valparaíso, se apenas porque a concentração de alemães, graças a quase 3 dúzias de navios mercantes alemães presos no porto, significava que havia muitas pessoas bastante entusiasmadas com sua vitória. Mas enquanto ele percorria a costa chilena, tinha conhecimento de várias coisas. O antigo porto de origem, Tsingtao, caiu para um ataque aliado. O cruzador Seiner Majestat Schiff Emden, destacado antes de deixarem o Pacífico Ocidental, fez uma corrida lendária, mas foi recentemente caçado e destruído pelo Her Majesty's Australian Ship Sydney. Ele próprio enfrentava dificuldades para obter carvão para seus navios, por diversas razões. Ele só podia ficar em um porto neutro por 24 horas seguidas. Não havia carvão suficiente para as necessidades alemãs e os britânicos pressionavam os fornecedores a não venderem para eles, às vezes comprando estoques apenas para garantir que não estivessem disponíveis para os alemães, mesmo sem terem uso prático além de revendê-los posteriormente. Seus grandes navios também haviam usado metade de sua munição, sem nenhuma maneira de reabastecimento. Após a longa viagem, todos os seus navios estavam sujos, com velocidade reduzida e motores em más condições. Ele sabia que os britânicos provavelmente não aceitariam simplesmente a derrota. Neste ponto, sua força estava um pouco dispersa, pois, além do limite de tempo em um porto neutro, não mais que 3 navios de guerra da mesma potência podiam estar em um único porto simultaneamente. Assim, Leipzig e Dresden foram destacados para evitar que o tempo de espera pelo reabastecimento dobrasse. Então ele recebeu 2 outras notícias indesejadas. Os japoneses estavam navegando para águas americanas, incomodados com a falta de navios alemães para atirar no Pacífico Ocidental, quando receberam uma mensagem de Berlim. As linhas de encontro com os navios alemães no Atlântico estão todas comprometidas. Todas as rotas comerciais estão sob forte patrulha. No Atlântico, a guerra de cruzadores só é possível com navios operando em grupos. Karlsruhe e Kronprinz Wilhelm têm ordens para se unirem. A intenção é concentrar todas as forças e ordená-las para romper para casa em grupos. As instruções não especificavam como uma pequena coleção de cruzadores desgastados e mercantes armados deveria enfrentar a grande frota, nem houve orientação adicional quando o sinal do dia seguinte ordenou von Spee a retornar para casa. Um item dessa lista de aparentes desgraças foi resolvido quando encontraram e capturaram um navio a carvão britânico levando tanto carvão quanto a esquadra podia carregar. Mas a preocupação de Von Spee agora era quais forças britânicas poderiam estar esperando por ele do outro lado da América do Sul. Ele não sabia onde o Canopus estava, o que o deixava preocupado. Ele pode não derrotar todo o seu esquadrão sozinho, mas se tivesse Glasgow em companhia, mesmo que tecnicamente ganhasse o engajamento, provavelmente destruiria seu esquadrão como uma unidade operacional. Além disso, suas informações indicavam que os cruzadores blindados Cornwall, Carnarvon e Defense estavam baseados na costa oeste da América do Sul, próximos ao centro comercial do Rio da Prata.
Cornwall era o navio irmão do malogrado HMS Monmouth, que Von Spee já havia afundado, mas estava em muito melhor condição e era um navio de serviço regular, não um retirado das reservas com tripulação improvisada. O Carnarvon da classe Devonshire estava significativamente mais fortemente armado, não igual aos seus 2 cruzadores blindados, mas uma ameaça definitiva e muito mais poderoso que seus cruzadores protegidos. Devonshire a maior ameaça. Ele superava facilmente qualquer um de seus maiores navios e, em um aperto, poderia tecnicamente trocar tiros com ambos os seus cruzadores blindados ao mesmo tempo e ainda ter vantagem de poder de fogo, desde que mantivesse a distância, embora estivesse sob o dobro de fogo que distribuía para cada alvo individual. Se esses 3 navios o encontrassem, ou pior, se encontrassem o Canopus e depois o encontrassem, seus navios nunca chegariam em casa. A opinião em sua esquadra estava dividida sobre o que fazer a seguir. Eles deveriam atacar os navios britânicos na costa sul-americana? Eles deveriam ir direto para casa? Ou eles deveriam atacar a estação britânica de carvão e sem fio nas ilhas Falkland? Ele não precisava de mais carvão imediatamente graças à captura do navio de carvão e à chegada de outros 3 navios alemães que escaparam dos portos sul-americanos. Mas incapacitar a comunicação britânica com seus navios no Atlântico Sul distante poderia lhe dar furtividade e surpresa enquanto seguia para o norte, e queimar os estoques de carvão poderia deixá-los incapazes de seguir facilmente em massa. Ele também recebeu outro sinal de Berlim, agora instruindo-o a conduzir a guerra de cruzadores no Atlântico, ao invés de retornar para casa imediatamente conforme as instruções originais. Alguém em casa parecia ter percebido o bloqueio no Mar do Norte, pois o sinal pedia para avisar Berlim com antecedência quando quisesse voltar para casa. O plano agora era usar uma saída em massa da frota de alto mar para abrir um buraco na linha de bloqueio britânica, permitindo que seus navios se juntassem a eles e voltassem para casa. Em muitos aspectos, a microgestão de Berlim dos esforços de Von Spee começava a se assemelhar às tentativas da Marinha de fazer o mesmo com Cradock, e isso havia sido, em parte, responsável por forçar o desastre em Coronel. Mas, apesar de todas as discussões dentro de seu esquadrão, Von Spee era o almirante e, com o apoio de 2 outros capitães e a aquiescência dos demais, o navio traçou curso para as Malvinas. Crucial para sua decisão e argumento foi um aparente comunicado da inteligência alemã alegando que não havia navios britânicos presentes nas Malvinas. Supostamente, uma grande força composta por defesa, Cornwall, Carnarvon, Bristol, Glasgow e Canopus estiveram lá, mas foram desviados para a África do Sul devido a uma revolta dos Boers. Na verdade, parece que, com base em depoimentos posteriores, os britânicos haviam decifrado o código usado para se comunicar com Von Spee e enviaram um sinal falso para esse efeito. Embora os oficiais responsáveis por fazer isso não pareçam ter realmente contado a mais ninguém na Marinha o que estavam fazendo na época. De volta à Grã-Bretanha, o almirante Fisher havia retornado como primeiro Lorde do Mar e reunia o que sempre defendeu como solução para esse tipo de problema: seus preciosos cruzadores de batalha, o Invincible e o Inflexible. Do seu escritório veio a ordem: o Invincible e o Inflexible devem encher de carvão imediatamente e seguir para Berehaven com toda a urgência. Eles são essenciais para o serviço no exterior. Ele também viu isso como uma chance de fazer uma limpeza por um tempo na Marinha. O almirante Sturdy, um tanto livre-pensador, era o chefe de Estado-Maior, mas também havia sido um dos almirantes que havia defendido a remoção anterior de Fisher do cargo que agora ele havia reocupado. Como ele tecnicamente poderia atribuir parte da culpa por coronel parcialmente a Sturdy e desesperado para simplesmente tirar Sturdy do prédio, Churchill conseguiu relativamente facilmente persuadir Fisher a designar Sturdy para o comando do Invincible e seu novo esquadrão e para ir e limpar a bagunça. Sturdy não se opôs exatamente a essa nomeação. Isso pelo menos tiraria Sturdy da almirantado por vários meses, já que Fisher tinha coisas maiores para se preocupar. Inicialmente, houve alguns atrasos para preparar os navios, provocando outro sinal almirantado para C e comercial C Devonport. Os navios devem zarpar na quarta-feira. Eles são necessários para o serviço de guerra e os arranjos do estaleiro devem ser feitos para se conformar. Se necessário, os homens do estaleiro devem ser enviados nos navios. Você é responsável por enviar esses navios rapidamente em perfeitas condições. Reconhecer.
Sturdy navegou para o sul e encontrou o contra-almirante Stoddart, que havia sido ordenado por Fisher a reunir os navios de guerra no Atlântico Sul e encontrar os cruzadores de batalha fora do Brasil. Essa força chegou às Malvinas em 7 de dezembro. A coleção de navios agora era altamente variada. Do coronel veio o Canopus, que agora estava encalhado como um navio de guarda dentro do porto, com observadores e cabos de comunicação instalados para permitir que atirasse em alvos em terra que ele mesmo não podia ver e que também não podiam vê-lo, já que ele havia sido camuflado e havia removido as partes superiores de seus mastros. Isso estava de acordo com outro sinal da Almirantado. Canopus deve permanecer no porto de Stanley, ancorar o navio de forma que seus canhões comandem a entrada, improvisar minas fora da entrada. Esteja preparado para o bombardeio de fora do porto. Abaixe os mastros superiores. Encoraje o governador a reunir as forças locais e fazer uma defesa resoluta. Estabeleça postos de observação terrestres para direcionar o fogo contra navios inimigos. Desembarque armas ou use torpedos para afundar um navio bloqueador antes que ele chegue aos estreitos. Permitido encalhar o navio para ancorar bem. Faça os reparos necessários. O Tranto foi designado para patrulhar a costa sul-americana, mas Glasgow foi mantido. Ela foi acompanhada por seu navio irmão HMS Bristol, o Carnarvon e Cornwall, mencionados anteriormente, juntamente com o HMS Kent, outro cruzador blindado da classe Monmouth, com tripulação regular, além do cruzador mercante armado HMS Macedônia e, claro, os 2 couraçados. O que faltava era o HMS Defense. Ela se encontrou com os couraçados, mas, com a maioria dos ativos da Marinha Real no Atlântico Sul indo para ou já nas Malvinas, foi desviada para escoltar um comboio de tropas perto da África do Sul, após doar equipamentos de rádio de longo alcance para o Invincible. No entanto, esse resumo não aprecia completamente o quão encurralado Von Spee estava. Um retorno ao Pacífico era impossível. A Marinha Imperial Japonesa o aguardava em força no Pacífico Ocidental. A costa americana estava realmente povoada por uma variedade de navios aliados, incluindo o encouraçado Her Majesty's Australian Ship Australia. O cruzador Defense uniu-se ao Minotaur, Dartmouth, Weymouth e Albion para escoltar a iminente invasão sul-africana da África do Sudoeste alemã, sendo a suposta rebelião Boer apenas uma ficção. O encouraçado Princess Royal aguardava no Caribe caso alguém passasse pelo Canal do Panamá, junto com o encouraçado Glory, os cruzadores Berwick, Lancaster, Conda e a África Ocidental era guardada pelo encouraçado Vengeance, os cruzadores blindados Warrior, Black Prince e os protegidos Dawn Eagle, Highfly e Cumberland. Além disso, havia dispersão de navios de guerra franceses e patrulhas de cruzadores mercantes armados, que poderiam ao menos avistar qualquer passagem de navios hostis. Após atrapalhar uma tripulação do Invincible com o cabo de um alvo rebocado usado para a prática de artilharia no mar, e acreditando que Von Spee não estava por perto, Sturdy ordenou que os 2 cruzadores leves ancorassem profundamente no porto. 3 cruzadores blindados e 2 cruzadores de batalha ficaram no porto externo, mais profundo, e o HMS Macedônia patrulhava do lado de fora, enquanto os outros carregavam carvão. O Invincible limpou seu eixo de hélice e os navios fizeram uma rápida revisão nos motores para se preparar para uma perseguição em alta velocidade. Apesar de toda a política envolvida em sua designação para este papel, Sturdy também era um dos almirantes mais livres e taticamente hábeis da Marinha. Alguns até disseram ser um Maverick, a ponto de que nos anos seguintes seu comando seria mantido perto dos navios almirante da frota, especificamente para impedi-lo de sair e tentar algo, interessante. Porém, os alemães estavam muito mais próximos do que todos pensavam. O plano que Von Spee havia organizado era o seguinte: quando destacados, Gneisenau e Nuremberg prosseguirão a 14 nós até um ponto a leste do Cabo Pembroke, onde poderão observar o Porto Stanley. Se o porto estiver livre de navios inimigos, Nuremberg fará o reconhecimento até Berkeley Sound, enquanto Gneisenau, fora de Port William, baixa os barcos para varrer a entrada de Minas. Nuremberg então prosseguirá até o Porto Stanley, atrás dos barcos, e embarcará suprimentos e fará destruição. Gneisenau seguirá até o canal que liga Port William a Port Stanley. Ela vai ancorar lá e enviar lanchas armadas para o lado da cidade sob o comando do tenente Cotthouse, que deve entregar um ultimato ao governador e tentar trazê-lo de volta ao navio. As lanchas serão cobertas por Nuremberg, os 2 navios retornarão à esquadra até 1930.
A maior parte da força ficaria 15 milhas atrás, com os navios de carvão ainda mais distantes. Assim, na manhã do dia 8 de dezembro, os alemães avistaram as Malvinas ao norte por volta das 2:30 da manhã. Às 5:30, a força foi chamada para a ação e começou a aumentar a velocidade. Pouco antes das 8 da manhã, um dos grupos de observação em terra do Canopus avistou os 2 primeiros navios de Von Spee à distância e soou o alarme. Canopus içou o inimigo à vista, mas não havia linha de visão para o navio almirante de Sturdy. Em vez disso, eles sinalizaram para o HMS Glasgow, que retransmitiu o sinal para o Invincible. Ocupados terminando de carregar o carvão, incluindo-se do casco do antigo SS Great Britain, outrora o primeiro navio de casco de ferro e propulsão a parafuso do mundo, as habilidades de superengenharia de Brunel significavam que ela ainda flutuava após décadas de negligência. A tripulação do Invincible não percebeu até Glasgow disparar seu sinal de arma contra eles. Enquanto os alemães subiam do sul e contornavam a costa leste das ilhas Falkland, uma útil fazendeira de ovelhas e suas empregadas também os observavam e ligavam de volta para o porto para manter Sturdy atualizado. Agora, o navio britânico se apressava para levantar vapor, a fumaça dos fogos rapidamente alimentados, subindo acima do promontório e brevemente fazendo Spey acreditar que os britânicos estavam queimando seus estoques de carvão em vez de deixá-lo tê-los, o que já resolvia metade da missão que ele havia estabelecido para si mesmo, mas quando seus observadores ganharam visão do porto externo, eles avistaram uma visão arrepiante, 2 conjuntos de mastros tripés emparelhados. Apenas alguns navios de guerra britânicos tinham mastros tripés, ainda menos tinham 2 dreadnoughts e cruzadores de batalha, e apenas uma classe tinha as pernas do tripé dos 2 mastros colocadas em oposição ao seu número oposto, e essa era a classe invencível de cruzadores de batalha. Von Spee havia literalmente ido meio mundo para evitar ação com um navio similar, a classe indefatigável HMS Australia. Agora só havia 2 desses navios e ele estava indo direto para eles. Juntamente com essa realização, antes que qualquer ideia real de potencialmente tentar atingir os navios estacionários, antes que eu tivesse pressão de vapor suficiente para me mover, pudesse se formar, ou talvez tentar afundar o primeiro navio que emergisse e assim bloquear o porto, 4 enormes fontes de água irromperam perto do Gneisenau e Nuremberg. Pouco depois, outras 4 plumas surgiram do mar. Os alemães ficaram assustados. Plumas desse tamanho só poderiam vir de um navio de capital, mas não conseguiam ver nenhum que tivesse linha de visão para eles. O improvável salvador da situação foi o HMS Canopus. Com base em avistamentos, suas 2 salvas caíram curtas, mas convenceram Von Spee de que a descrição era o melhor da bravura e todos os seus navios viraram para o leste e começaram a acelerar para longe. Ele não sabia de onde vinha o tiroteio, mas tinha ciência de que, se algum de seus navios fosse atingido por um projétil daquele tamanho, provavelmente se tornariam alvos fáceis para o que surgisse depois. Segundo alguns relatos, isso foi particularmente estimulado pelo Gneiser agora levando um golpe. A história diz que a torre de popa do Canopus havia pré-carregado com munição de prática inerte na noite anterior em preparação para um tiro de prática. O chamado para ação significava que não havia tempo para trocar as munições por vivas, sendo conveniente disparar as armas de qualquer maneira. Enquanto a falta do salvo significava que as munições vivas das torres dianteiras explodiam ao contato, uma das munições de prática aparentemente saltou da água e bateu na base da chaminé traseira do cruzador alemão. Independentemente, o resto dos navios de Von Spee também havia sido avistado e Sturdy sabia que sua presa havia gentilmente vindo até ele. Com os navios de Von Spee se afastando e o HMS Kent, que estava a caminho para render a Macedônia, e tinha a pressão do vapor aumentada, ordenado a perseguir e observar, Sturdy enviou as outras tripulações para o café da manhã. Eles tinham tempo, pois os alemães estavam em fuga e levariam tempo para aumentar a pressão do vapor para navegar. O HMS Bristol tentava freneticamente remontar o motor desmontado e aumentar sua pressão de vapor. Os navios de Von Spee foram avistados pela primeira vez pouco antes das 8 horas. O encontro com as armas do Canopus ocorreu pouco após as 9 horas, e logo depois das 10, a formação britânica começou a emergir de Port Stanley, quando Spee já tinha uma vantagem de 15 milhas indo para o sudeste. Bristol foi o último navio a emergir, cerca de 45 minutos após os outros, e vigias avistaram navios alemães ao sul. Estando atrás da formação, recebeu ordens para ir ao sul com a Macedônia investigar. Enquanto isso, a perseguição prosseguia à frente.
O velho Carnarvon, limitado a 18 nós, começou a ficar para trás, deixando Cornwall, Kent, Glasgow invencível e inflexível como o núcleo da força de Sturdy. Gradualmente, a distância começou a diminuir. Os cruzadores de batalha e Glasgow tinham uma vantagem de 3 nós sobre os Scharnhorsts no papel, e na prática isso era um pouco maior graças à condição dos navios alemães. Eles tinham 8 horas de luz do dia pela frente e estimaram que von Spee tinha apenas 2 a 3 horas de vantagem antes de ser alcançado. A perseguição prosseguiu sem grandes eventos enquanto a hora do almoço passava. Sturdy reduziu a velocidade para organizar a formação e permitir que os navios mais lentos o alcançassem. Às 12h20, Sturdy acelerou com seus cruzadores de batalha e o Glasgow. Por volta das 13 horas, o Seiner Majestat Schiff Leipzig, que estava atrasado, foi alvo de tiros do Glasgow e depois dos canhões dianteiros dos cruzadores de batalha. Percebendo que uma luta agora era inevitável, von Spee ordenou que seus navios menores se dispersassem às 13h20. Os 2 maiores navios tentariam ganhar tempo para eles. Mas isso não era uma corrida para um fim heróico rápido. Von Spee notou que os britânicos tinham dificuldade em alcançar o Leipzig. Os cruzadores de batalha tinham o medidor de tempo, que na era da vela teria sido decisivo. Mas na era do vapor e do aço, a brisa do noroeste soprava fumaça de chaminé e de arma à frente e para estibordo, dificultando a visão dos navios alemães e a artilharia. Mostrando o mesmo domínio da guerra de manobra marítima que ele tinha em Coronel, von Spee procurou explorar isso permanecendo dentro deste arco de perturbação. Sturdy, muito como Cradock antes dele, reconheceu a posição desvantajosa e tentou trabalhar para uma melhor, mas, como na preparação para Coronel, von Spee conduziu seus navios para sua própria melhor vantagem. Desta vez, a vantagem de velocidade e poder de fogo estava com os britânicos, mas com von Spee na pista interna, a margem de rapidez não foi suficiente para superar rapidamente a posição de von Spee. Sturdy havia antecipado este conjunto particular de manobras em suas instruções de combate pré-emitidas que diziam: o esquadrão inimigo máximo provável consiste em 2 cruzadores blindados, 3 cruzadores leves e talvez alguns navios a carvão. Os cruzadores de batalha devem lidar com os cruzadores blindados. Os cruzadores britânicos não devem enfrentar os cruzadores blindados inimigos. Nos estágios iniciais, se os cruzadores leves inimigos se separarem ou tentarem escapar, é seu trabalho lidar com eles. Os cruzadores de batalha procurarão os cruzadores blindados do inimigo e os enfrentarão entre 12.000 e 10.000 jardas, fechando para 8.000 jardas à medida que o fogo se torna efetivo. Os cruzadores blindados devem evitar confronto com os cruzadores blindados inimigos até que estejam danificados ou, devido a uma posição tática superior, possam usar seu fogo efetivamente. Assim, sem a necessidade de mais sinais, Glasgow, Kent e Cornwall se desviaram após Nuremberg, Dresden e Leipzig. 3 cruzadores protegidos com motores desgastados contra 2 cruzadores blindados e um cruzador leve não seria uma luta justa, mas justiça era o que menos se buscava. Carnarvon continuou perseguindo os cruzadores de batalha, ciente de que sua baixa velocidade não seria útil na caça aos navios menores, enquanto Invincible se aproximava de Scharnhorst e Inflexible se posicionava contra Gneisenau. 20 minutos após Glasgow iniciar o engajamento, as primeiras granadas de 12 polegadas começaram a cair perto do navio almirante de von Spee. Von Spee revidou o fogo pouco depois, e graças à sua posição vantajosa de artilharia e aos excelentes artilheiros a bordo, com o vento atrapalhando os britânicos e mantendo as miras alemãs claras, logo os projéteis alemães estavam atingindo os cruzadores de batalha. Essa era a luta para a qual Fischer havia construído esses navios, e o primeiro projétil de 210 mm atingiu o alvo, explodindo inofensivamente contra a armadura do cinturão do Invincible. Sturdy decidiu aumentar um pouco o alcance na esperança de encontrar uma faixa onde seus grandes canhões de 12 polegadas alcançassem von Spee, mas não o contrário. Os pontos vitais do navio podem estar bem contra o fogo inimigo, mas, como os alemães tinham seu alcance, não havia motivo para convidar baixas e danos desnecessários às partes menos protegidas. Ele também, por motivos similares, não queria que o alcance se aproximasse para que as segundas linhas de ambos os lados entrassem em ação. Von Spee aproveitou isso e seguiu para o sul. Os 2 pares de navios estavam em cursos muito divergentes e havia uma pequena esperança de que, com os problemas de fumaça, Sturdy não percebesse a tempo, permitindo que von Spee também escapasse. Porém, os navios britânicos mudaram de rumo para perseguir os inimigos.
A batalha foi retomada e von Spee decidiu voltar à sua ideia anterior, agora também virando para se aproximar. A rápida aproximação permitiu que ele usasse suas armas secundárias de 5,9 polegadas, além das primárias. Neste ponto, todos foram brevemente distraídos pelo que a princípio poderia ter sido considerado um fantasma, aparecendo no feixe de bombordo do engajamento. O navio era, na realidade, um mercante francês à vela, navegando com todas as velas abertas. Tendo deixado a Europa em julho e sem equipamento de rádio, ela não tinha ideia de que alguém estava em guerra, e rapidamente virou para se afastar da batalha naval de alta velocidade aleatória em que ela havia se metido. Com aquela relíquia de uma era passada fora de cena e de volta à ação, os britânicos agora igualavam o curso na nova distância mais próxima, seguindo para leste-nordeste. Essa mudança significava que o vento não estava mais totalmente a favor de von Spee. A brisa do noroeste agora estava um pouco mais clara nos locais britânicos em comparação com antes e ligeiramente obscurecendo os alemães. Como resultado disso e das distâncias mais próximas, os acertos começaram a acontecer rapidamente de ambos os lados. Os impactos de 5,9 e 8,3 polegadas nos cruzadores de batalha pareciam ter pouco efeito, enquanto os projéteis de 12 polegadas que atingiam os cruzadores alemães estavam tendo um efeito oposto. Os navios alemães sofreram danos progressivos, com projéteis atingindo as máquinas, desequilibrando armas e iniciando incêndios, reduzindo sua capacidade de combate. A batalha mudou para um curso ao sul e a brisa agora limpava as miras de armas de ambos os lados. Com a velocidade dos navios alemães caindo, Sturdy ordenou que seus navios realizassem uma virada completa logo após as 15 horas para tentar que a brisa levasse a névoa restante para o sul, afastando-a deles. A batalha havia derivado para sudeste novamente e os britânicos emergiram da virada rumo ao sudoeste, cortando a popa dos navios alemães. Von Spee também virou para o sudoeste. Isso permitiu que ele colocasse em jogo os lados estibordo de seus navios, relativamente intactos, já que não havia muito funcional nos lados de bombordo. Uma breve troca de sinais do lado alemão ocorreu quando um projétil britânico cortou linhas de sinal do Scharnhorst, fazendo a bandeira do almirante cair a meio mastro. Gneisenau perguntou se von Spee estava morto. O almirante respondeu que até então ele estava bem. Ambos os navios então lamentaram sobre como a fumaça agora estava obscurecendo a visão deles, e von Spee disse ao capitão do Gneisenau que ele afinal tinha razão em argumentar contra o ataque às Malvinas. Apesar das brincadeiras, a situação piorava em ambos os cruzadores blindados. A história oficial alemã relata que os projéteis mais pesados penetraram facilmente nos convéses da casamata dos navios alemães e causaram estragos nos compartimentos abaixo. Apesar do efeito explosivo ser menor do que o esperado para projéteis de 12 polegadas, os danos no centro do Gneisenau aumentavam constantemente. As casamatas de 5,9 polegadas sofreram severamente e a sala de telegrafia sem fio foi demolida. A sala de caldeiras número 1 foi inundada após um acerto abaixo da linha d'água e abandonada. A sala de caldeiras número 3 também começou a encher. Incêndios irromperam nas partes desprotegidas do navio, à proa e à popa. Os esforços para apagar os incêndios foram auxiliados pelos respingos altos como mastros de conchas que caíram curtas, trazendo água pelos buracos das conchas aos convéses. A distância continuou a diminuir e mais conchas atingiram o navio. Por volta das 16h, o Scharnhorst estava com a proa abaixada, inclinado para bombordo, com uma chaminé destruída, entre outros danos. Gneisenau também estava com uma chaminé, 3 salas de caldeiras e uma hélice a menos. Conforme os minutos passavam, era evidente que o Scharnhorst iniciava seu mergulho final, com a inclinação e a queda da proa acelerando rapidamente. Tentando salvar o máximo de navios que podia, von Spee ordenou que o Gneisenau tentasse escapar enquanto o navio principal tentava lançar torpedos, mas a essa altura o confronto havia diminuído o suficiente para que, tendo também cortado uma série de atalhos no caminho, o Carnarvon finalmente chegou e se juntou à luta. Sturdy registrou às 1604 o Scharnhorst, cuja bandeira permaneceu hasteada até o fim, inclinou-se fortemente para o porto e dentro de 1 minuto ficou claro que ela era um navio condenado, pois a lista aumentou muito rapidamente até que ela ficou de lado e às 1617 ela desapareceu. A batalha continuou com o último cruzador blindado alemão restante, reduzido a menos de 16 nós, atirando sombriamente com suas armas remanescentes. Mais acertos transformaram gradualmente o navio em uma carcaça em chamas.
Muitos dos últimos acertos causaram poucas baixas, pois a maioria da tripulação nessas áreas já havia morrido por acertos anteriores. Por volta das 17h30, o navio parou com apenas uma torre disparando, sua tripulação aparentemente incapaz de receber as ordens para cessar fogo e abandonar a embarcação. O que resultou no bombardeio britânico continuando. Como sua irmã Gneisenau capotou e afundou, os dois navios levaram consigo todo o complemento de 860 homens do Scharnhorst e todos, exceto 187 homens do Gneisenau. Centenas a mais caíram na água, mas os mares gelados os reivindicaram antes que os barcos britânicos pudessem alcançá-los. Um dos sobreviventes do Gneisenau lembrou que o capitão pediu 3 vivas para Sua Majestade e o navio foi então abandonado. Eu escorreguei pela ponte do lado de bombordo, mas caí na água do lado de estibordo, o navio tendo virado subitamente. Ao chegar à superfície, vi a proa do navio emergir novamente, com o casco virado para cima, a cerca de 30 jardas de distância. Havia 4 homens sentados no tubo de torpedo, acenando e cantando, e logo o navio desapareceu pela última vez, levando-os consigo. Homens agarrados a objetos ao meu redor estavam cantando a canção da bandeira e outras músicas patrióticas. Um homem deu 3 vivas para o navio afundado e os vivas foram retomados por outros. Estimei que havia de 270 a 300 homens na água. A temperatura da água era de apenas 39 graus Fahrenheit e em meia hora de imersão, vários dos meus companheiros morreram. Eu e mais 12 nos agarrávamos a uma rede e uma viga redonda de madeira. Fomos todos resgatados pelo Inflexível e fiquei impressionado com o espírito dos homens. Os navios britânicos lutavam contra os elementos numa corrida. Um oficial do Carnarvon escreveu: agora veio a parte mais terrível de tudo, resgatando os sobreviventes que estavam na água. Quando digo que a água estava a cerca de 46 graus Fahrenheit e o ar cerca de 51 graus Fahrenheit, com um vento frio terrível soprando, você pode imaginar quão terrível era para eles. Baixamos nossos barcos, pegamos 2 cortadores e um baleeiro e resgatamos 40 homens. O retorno ao navio foi terrível, com muitos feridos e alguns quase mortos de frio. Piorando a situação, nosso baleeiro foi esmagado contra o navio e nossos homens e os alemães estavam na água novamente. Felizmente, um dos nossos barcos próximo resgatou todos os nossos homens, mas alguns alemães foram levados pela correnteza, pedindo uma ajuda que não podíamos dar. Foi chocante ver a expressão no rosto deles enquanto eram levados pela correnteza, sem podermos fazer nada para salvá-los. Muitos se afogaram, podíamos vê-los flutuando ao passar, uma visão horrível. Um oficial a bordo do Inflexible registrou que conseguiram resgatar cerca de 50 pessoas, assim como acredita que outros 2 navios também o fizeram. Resgatamos o comandante deles e cerca de 6 outros oficiais. Os alemães na água acenavam e gritavam, não para serem salvos mais rápido, mas porque lhes disseram que isso os manteria aquecidos. Estávamos ocupados pegando roupas para eles e no jantar tínhamos vários jantando na bagunça, e são muito bons camaradas também. Eles não podem dar sua palavra, pois é proibido por seus regulamentos, mas como são poucos, demos a eles bastante liberdade. A maioria não dormiu naquela noite. As cenas em seus navios eram horríveis. Ver seu melhor amigo ser despedaçado ou correr para o convés, gravemente ferido e ensanguentado, tendo apenas tempo de enviar seu amor para casa, é terrível. Apesar de quase não haver danos visíveis, era impossível para eles atravessarem o navio de uma ponta à outra. Não havia mais convés superior ou principal, e o convés blindado inferior estava perfurado e muito quente. Esse é o resultado do fogo de mergulho de longo alcance. Após a luta, todos nós éramos bons amigos e concordamos que não queríamos lutar, mas foi necessário. Mais de 2.000 deles devem ter sido mortos ou afogados com todos os seus pertences e navios preciosos. Mas eles lutaram magnificamente, com excelente disciplina. Os 2 cruzadores de batalha provaram seu conceito original de maneira espetacular. Invincible resistiu a 22 golpes, mas teve apenas danos menores e inundação. Inflexible levou 3 golpes, e entre eles havia apenas um homem morto e 5 feridos. O súbito, a natureza inesperada da guerra foi ainda mais enfatizada pelos sinais trocados naquela noite. Sturdy sinalizou para Inflexible, que resgatou o oficial alemão sobrevivente de maior patente. O comandante em chefe está muito satisfeito por sua vida ter sido poupada, e todos sentimos que o Gneisenau lutou corajosamente até o fim.
Admiramos muito a boa artilharia de ambos os navios. Solidarizamo-nos com você pela perda de seu almirante, oficiais e homens. Os dois países estão em guerra. Os oficiais de ambas as marinhas que têm amigos na outra devem cumprir os deveres de seu país, mantidos dignamente por seu almirante, capitão e oficiais até o fim. Ele recebeu em resposta: em nome de todos os nossos oficiais e homens salvos, agradeço muito a Vossa Excelência por suas gentis palavras. Lamentamos como você o curso da luta, pois aprendemos pessoalmente a conhecer durante a paz a marinha inglesa e seus oficiais. Somos todos muito gratos pela ótima recepção. De fato, tão próximas foram as relações pré-guerra dos dois serviços, que um dos sobreviventes era primo de primeiro grau do contra-almirante Stoddart por casamento. Enquanto isso, a estratégia de von Spee começava a falhar lentamente. O Leipzig estava sendo perseguido pelos navios HMS Cornwall e HMS Glasgow. As pequenas armas de 4,1 polegadas do cruzador alemão eram uma leve ameaça ao Glasgow, que o ultrapassou primeiro, iniciando um duelo de artilharia de longo alcance com acertos ocasionais. Cornwall, porém, confiava em sua armadura pesada e simplesmente avançou velozmente. Devido à margem mais estreita de velocidade nessas batalhas, elas ocorreram principalmente após o afundamento dos dois cruzadores blindados alemães. Cornwall estava totalmente engajado por 1800 e logo Leipzig estava em chamas. Ela tentou retribuir igualmente, mas o capitão de Cornwall estava certo. 18 acertos alemães não causaram fatalidades no cruzador blindado britânico, e Glasgow teve apenas um morto e 4 feridos de 2 acertos. A tragédia ocorreu porque o navio alemão se recusou a arriar suas cores até estar quase afundando. Quando a tripulação se reuniu no convés para abandonar o navio, as chamas impediram que alguém alcançasse a bandeira restante. O calor, ou um último ato de desafio, disparou uma arma, e projéteis britânicos atingiram o navio aparentemente resistindo, derrubando muitos dos tripulantes restantes expostos. Uma pistola sinalizadora foi encontrada e disparada, resultando em uma cessação de fogo e no lançamento de barcos para prestar socorro. Mas quando o Leipzig virou, as conchas, chamas e água fria deixaram apenas 18 homens para serem resgatados dos mares escuros, já que a essa altura eram cerca de 2.100 e o sol já havia se posto. Kent havia ido atrás de Nuremberg em vez disso. A batalha foi breve, pois logo após as 1730 alguns dos caldeirões sobrecarregados de Nuremberg explodiram e subitamente os dois navios se chocaram. Em um curto e intenso tiroteio, a armadura do Kent manteve a maioria dos projéteis de 4,1 polegadas afastados, enquanto seus canhões de 6 polegadas destroçaram o Nuremberg. Por volta das 18h35, o navio estava parado, canhões desativados e em chamas. Algumas de suas granadas atingiram alvos. Uma das bombas destruiu o rádio do Kent, outra explodiu em uma posição de armas superior e outra iniciou um pequeno incêndio de cordite que foi contido rapidamente com uma mangueira e o fechamento das portas do depósito. No geral, Kent teve apenas 6 mortos e 8 feridos, com 10 das baixas vindas do incêndio de Cordite. Nuremberg hasteou suas cores logo após as 19 horas, enquanto a tripulação do Kent trabalhava rapidamente para consertar os danos causados por estilhaços em seus barcos feitos pelo antigo oponente. Mais uma vez, o frio e o fogo de artilharia cobraram um preço terrível. Apenas 12 homens foram retirados da água e 5 deles sucumbiriam rapidamente a ferimentos ou hipotermia. Ao sul, Bristol e Macedônia ultrapassaram o trio de carvoeiros que von Spee havia reunido, capturando o SS Baden e o SS Santa Isabel, retirando a tripulação e depois afundando-os. O outro carvoeiro, SS Sedlitz, escapou e eventualmente chegou à Argentina, onde seria internado pelo resto da guerra. Ela seria a única sobrevivente alemã de longo prazo da batalha, já que Dresden, quebrando para o sudoeste quando os outros 2 cruzadores protegidos foram para o sudeste, aproveitou seus motores de turbina, que a tornavam o navio alemão mais rápido da flotilha, para escapar na escuridão. Ela ficou na costa sul-americana por 3 meses abastecendo carvão e realizando guerra comercial limitada. Com motores desgastados, encontrou o HMS Kent, que a procurava. Kent perseguiu Dresden em águas chilenas e, no dia 14 de março, junto com o HMS Glasgow, entrou na Baía de Cumberland e abriu fogo, não convencido da alegação de Dresden de estar internado, o que era verdade em parte porque o navio ainda estava voando uma bandeira alemã.
Com combustível escasso e motores danificados, o navio foi rapidamente dominado, rendeu-se e afundou, causando um pequeno incidente diplomático entre o Chile e os britânicos por violar a neutralidade chilena. Este encontro encerrou o que restava do esquadrão de Von Spee. A última luta resultou em apenas 12 fatalidades, 8 no ataque e 4 posteriormente por ferimentos. Dos quase 2.500 homens a bordo dos navios que foram afundados no dia da batalha, apenas 215 sobreviveram, e o saque ao comércio em alto mar agora seria deixado a um punhado de saqueadores mercantes alemães e submarinos U-boats. Von Spee seria homenageado na Alemanha com o segundo coraçado da classe Mackensen nomeado em sua homenagem, embora não tenha sido concluído antes do fim da guerra e acabou sendo desmontado em 1921. Durante o período entre guerras, o último cruzador pesado da classe Deutschland também seria nomeado em sua homenagem, encontrando famosamente seu destino após a Batalha do Rio da Prata, não muito longe de onde o próprio Von Spee travou seu último combate. Um último navio, um antigo sloop da classe Black Swan, seria renomeado como Graf Spee e serviria na Marinha da Alemanha Ocidental no início dos anos 1960. O almirante Sturdy se tornaria baronete, a primeira honraria desse tipo por ação naval bem-sucedida desde 1911, comandaria o 4º Esquadrão de Batalha em Jutland, ascendendo a almirante da frota após aposentar-se em 1921, tornou-se presidente da Sociedade de Pesquisa Náutica e participou ativamente nos esforços para preservar o HMS Victory antes de falecer em 1925, aos 66 anos.